Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para este domingo, que é o 9º domingo do tempo comum do ano B. O texto de hoje se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 5, versículos de 12 até o 15, que nos diz assim: Assim fala o Senhor, guarda o dia de sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias e neles farás todas as tuas obras. O 7º dia é o sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para que assim teu escravo e tua escrava repousem da mesma forma que tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair, com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Eu fiz alguns apontamentos aqui, e é isso que eu vou pegar esse material aqui do lado, tá certo? Para poder tentar esclarecer alguns detalhes aqui para vocês acerca dessa leitura. Mas antes, eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque assim você ajuda esse trabalho de evangelização a acontecer, tá bom? Gente, é o seguinte, de onde é que surgiu a ideia do repouso sabático, dia de sábado? Surgiu lá de Gênesis 1, né? O povo de Deus estava ali olhando o texto do Gênesis, né? A gente vai ver na Bíblia, a primeira origem vem dali, que é porque Deus descansa, então o homem também vai descansar. Porém, a origem não é essa. Deixa eu te explicar um detalhe. O povo de Deus vivia no Egito. Deus liberta o povo de Deus do Egito. Eles vão para a terra de Canaã. Vivem ali no bem bom. Aí, de repente, pede a Deus que envie um rei. Tem-se reis. Tem 2 reis famosíssimos. É o rei Davi e é o rei Salomão. Nesse tempo, não tinha nada escrito na Bíblia. O rei Salomão, quando morre, o reino se divide em reino do norte e reino do sul. O reino do sul tinha como capital Jerusalém, vivia a sua religião, sem nenhum problema. Mas eis que o Império Babilônico acaba invadindo a região do Reino do Sul. Porém, tem um detalhe antes. O Reino do Norte e o Reino do Sul eles não tinham um bom relacionamento. O Reino do Norte foi invadido pelo Império Assírio. Nessa invasão, algumas pessoas fugiram para o Reino do Sul e chegaram lá como estrangeiras. E quando elas iam como estrangeiras, elas iam sem muito dinheiro, elas vinham sem posse de terra, elas iam sem direitos civis, sem muita coisa assim. Então, eles eram vistos no Reino do Sul como um povo estrangeiro. E muitos deles eram tornados ali como escravos, porque eles mal tinham dinheiro para se alimentar, não tinham posse de terra, então vendiam a si mesmos para poder conseguir, por exemplo, mercadorias, alimentações, em troca, né, de tudo isso. E o que acontece? Depois, como eu falei para vocês, o Império Babilônico invade o Reino do Sul. E aí o povo de Deus vai ficar na Babilônia e lá eles sofriam muito. Muito, muito, muito. Inclusive tem até um salmo que vai dizer, não é? Acho que vocês já devem ter escutado, que diz assim: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu esquecer. E neste salmo, o povo começa inclusive a falar que estão ali sentados, né, debaixo das árvores, e olhando os rios da Babilônia, eles choravam com saudade de Jerusalém. E não é apenas uma saudade de Jerusalém, mas é porque eles sofriam, né? Muitos eram escravizados, muitos não tinham direitos resguardados na Babilônia, né? Muitos ali não podiam inclusive declarar a sua fé. E foi nessa época que eles começaram a perceber que a religiosidade, a crença, a história deles iam se perder, que eles começaram a escrever os textos. E qual foi a visão? Nós estamos na Babilônia sem nenhum tipo de direito trabalhista, digamos assim, sem descansar, sem nada disso. E aí eles param para refletir que é preciso ter descanso. E aí eles percebem também que esse descanso eles têm que estar intimamente ligado à fé. Porque em meio a um trabalho árduo, em meio a toda aquela realidade, o que fazer para preservar aquela fé daquele povo? Para que elas não se perdessem ali na Babilônia? Era preciso ter um tempo para Deus. E juntamente ao tempo para Deus, era preciso ter tempo para aquilo que é importante, a família, o lazer, o descanso. Então, quando o povo de Deus começa a escrever Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Companhia Limitada, eles começam a perceber que é preciso colocar nestes textos estas realidades. Então, surge essa reflexão do sábado
em meio a um tempo de sofrimento, em meio a uma crise de fé, em meio a um tempo, né, em que podia se perder a fé, podia se perder a teologia do povo, a história deste povo, entende? Então podemos trazer para aqui hoje. Se você passa por uma crise de fé, se você sente Deus distante, Deus ausente e por aí vai, eu quero te dar uma recomendação muito importante. É preciso tirar um tempo para Deus. Pode ver, quando nós enchemos muito a nossa vida e paramos de rezar, paramos de ir à igreja, paramos de tudo, parece que a voz de Deus fica uma voz estranha. Para pensar nisso. Deus parece que fica distante, eu não tenho mais intimidade com Deus. Até a nossa vida ela ganha um peso diferente, né? Então, é esse o panorama de onde é que tudo surgiu. Mas aí qual é a grande beleza, né? Segundo o texto do versículo 12, diz assim: guarda o dia de sábado para que você santifique esse dia, como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias e nele você vai fazer tudo. Mas no 7º dia, que é o sábado, você vai ter que descansar. À luz daquilo que acontece lá em Gênesis, que foi totalmente escrito à luz também da realidade da Babilônia, como eu falei para vocês. Só que tem alguma coisa bonita aqui, né? É que toda a criação, ela descansa. Animais, a própria terra descansa, porque ninguém vai plantar nada. Os animais descansam, os escravos descansam, o estrangeiro descansa. Pessoas que muitas vezes eram excluídas naquela sociedade também vão ter agora a oportunidade de descansar. Então, você vê aqui uma evolução ética. Todo mundo tem direito ao descanso. Né? Todas as pessoas. Então, quando alguém vem dizer que a Bíblia ela valoriza a escravidão, que a Bíblia parece que vai legitimar essa realidade, não, ela já começa a avançar. Porque naquele tempo o escravo não tinha nenhum direito. Então a Bíblia dá um primeiro passo. Já vai ter descanso ao direito religioso. Depois você vai ganhando outros avanços, porque é preciso entender que dentro do contexto histórico não tinha muitos avanços, infelizmente, a se fazer ainda, porque não se enxergava tudo isso, né? Mas aí eu também quero trazer algumas reflexões. Por que, se a Bíblia pede para santificar o sábado, por que nós católicos não somos como os adventistas de 7º dia e guardamos o domingo? Será que a gente está indo contra a Bíblia? Claro que não. No ano 80 depois de Cristo, já ali depois da morte e ressurreição de Jesus, quando os discípulos começaram a declarar que Jesus era Deus, os judeus não gostavam disso. Então nós vamos vendo aí uma discrepância entre a visão teológica dos judeus e a visão teológica dos cristãos. Para o judeu, Jesus era um homem que se dizia ser Deus. Então ele não era Deus de verdade, era apenas alguém que dizia ser Deus. E para os cristãos, só existe um único Deus. E Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Então é diferente a visão que os cristãos tinham. Mas os judeus não aceitavam. Então o que acontece? No ano 70 depois de Cristo, que acontece a destruição do Templo de Jerusalém, os cristãos que até então habitavam ali nas regiões das sinagogas, viram um movimento a partir do ano 70, que foi um judaísmo que começou a ir para as margens. Certo? Então, o judaísmo sai do templo e agora vai automaticamente para as sinagogas. É isso que vai começar a acontecer. E aí, quando nós vamos vendo esse judaísmo chegando nas sinagogas, eles chegam e começam a reclamar com os cristãos. Até porque, na destruição que teve de Jerusalém no ano 70, o único grupo judeu que permaneceu foram os fariseus. E os fariseus eram extremamente apegados à lei. Então, eles eram muito legalistas. Então, eles não aceitavam que ninguém falasse nada que eles não concordavam. E eles não concordavam com os cristãos. Então, eles expulsam os cristãos das sinagogas. Nessa expulsão, os cristãos começaram então a perceber que agora tinham problemas, né? Eles não podiam citar mais o nome de Jesus nas sinagogas. Os cristãos não podiam ir até as sinagogas. Eles começaram a refletir, então a gente precisa mudar o dia. Porque tá complicado, dia de sábado, se a gente falar do nome de Cristo, eles vão nos proibir, vão nos perseguir. E aí começa a se fazer uma reflexão. Para a gente, então, que outro dia a gente podia fazer esse descanso? Porque perceba, no Antigo Testamento apenas se diz que é preciso trabalhar durante 6 dias e descansar no 7º. Mas esse 7º podia ser a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí os cristãos percebem, para a gente temos uma nova criação. E essa criação acontece através de Jesus Cristo. Em Cristo tudo novo se faz. Então, quer queira, quer não, o dia maior para a gente, mais importante, é o dia em que Cristo ressuscita.
É esse novo dia, e esse dia é o domingo. Por esse motivo, nós cristãos começamos agora a guardar não mais o sábado, mas sim o domingo. Porque estamos dentro desta nova criação. Inclusive o catecismo da Igreja Católica chama o domingo de oitavo dia. Ele é o primeiro dia da semana, mas ao mesmo tempo seria o oitavo dia. Nele tudo novo se faz, mas ao mesmo tempo é uma continuidade daquilo que Deus já vinha fazendo. Olha que coisa bonita. Então, diante desta realidade, a gente justifica do porquê essa mudança. É uma mudança teológica, mas ao mesmo tempo histórica. Mas aí, como é que deve ser então o domingo de um cristão? É um domingo de estar junto à família, é um dia de oração, é um dia para estar na igreja. Todas essas ferramentas acontecem. Embora eu saiba que nesse tempo que a gente está vivendo hoje, é tão difícil, né, fazer isso. São atividades, compromissos, muita coisa. Parece que 24 horas é pouco, né, para um monte de coisa que a gente tem a fazer. Eu digo porque eu também passo por isso. Mas a gente precisa colocar na nossa cabeça. Eu preciso dar uma pausa no meu domingo. Eu preciso ir à igreja. Eu preciso buscar dar um jeito de estar com a minha família. Eu preciso no domingo intensificar um pouco mais as minhas orações. E por fim, o versículo 15 lembra da teologia da memória. A gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou, né? E aí eu trago isso também novamente. É preciso lembrar que Deus nos tirou da escravidão, do pecado. Quando eu entendo esta realidade, a minha compreensão mental, a minha compreensão de vida, ela vai mudando, né? Porque eu lembro, Ele fez isso comigo. Se Ele fez isso, Deus é muito grande, Deus é muito bom. Muitas vezes nós começamos a parar de ser gratos a Deus porque a gente esquece do que Ele já fez por nós. Eu li ontem uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus e ela diz assim: Deus não procura da gente grandes obras, mas Ele procura abandono e Ele procura também gratidão. Ou seja, abandono quer dizer buscar fazer a vontade de Deus, que é justamente quando você tira um tempo para Deus, para se abandonar na vontade dele, que é a perspectiva do descanso dominical, de ter um dia para santificar. Mas em segundo lugar também, é preciso ser grato neste dia. Ou seja, é quando eu paro para refletir o que Deus já fez, quantas coisas Deus já fez na minha vida, e às vezes eu esqueço de agradecer, e eu só vivo reclamando do tempo presente, mas eu esqueço das boas obras que Deus já fez em minha vida, em meu viver. Tudo isso é importante, né? Para que a gente de fato medite e reflita no quão Deus é bom, no quão a sua obra é perfeita, no quão de fato seguimos um Deus que é misericordioso. Então, essa primeira leitura deste domingo, ela toca nessa esteira. Mas no vídeo que vai ao ar, né, já nessa terça-feira, sobre o Evangelho, já vou apontando para vocês que nós vamos ver, então, os dilemas que Jesus passou diante deste repouso sabático. E aí é claro que, digamos que a primeira leitura vai se complementar através do Evangelho. Então, vou deixar aí a curiosidade para vocês. Eu aguardo vocês no vídeo do Evangelho, tá bom? Deste domingo. Até já e que Deus te abençoe.